Vamos então agora à nossa aula prática com o equipamento Cryodermis 2.0. Vamos iniciar com o protocolo de criolipólise. No equipamento vocês vão selecionar criolipólise, tempo de aplicação de acordo com a área do corpo onde será tratado e de acordo com a camada adiposa também. Vou ajustar um tempo de 60 minutos nessa paciente. Dando um ok, o seu equipamento estará já pronto para iniciar a aplicação. Então, o próximo passo é colocar as placas no nosso paciente. O primeiro passo, então, que a gente vai estar realizando é a colocação das faixas, tá? As faixas servem para a gente conseguir colocar e amarrar as nossas placas. A gente vai passar, então, por baixo do nosso cliente, uma para fazer a colocação na parte superior do abdômen, e mais uma para colocar a parte abaixo, né? Ou baixo ventre da região do nosso abdômen também. Eu sempre gosto de colocar primeiro as faixas que fica mais fácil. Agora a gente vai colocar então a manta. A gente vai abrir sempre a manta na frente do cliente, né? Ou do nosso paciente. Abrindo ela, você pode usar uma luva, como desejar, mas pode também utilizar sem e depois você ajeita a manta, fica muito mais fácil também. Você pega a sua manta, ela vem toda dobrada, então você vai abrir ela. Existem diversos modelos e tamanhos e marcas também no mercado de mantas, né? Só que sempre é super importante ter uma manta de boa qualidade e que ela tenha Anvisa. Então a gente vai avisar a nossa cliente aqui, né, que vai estar gelado, tá? Geladinho, mas... E aí a gente vai ajustar a manta na cliente. Nesse caso, como eu vou utilizar as 8 placas, eu vou utilizar 2 mantas. Então eu preciso colocar essa manta o mais perto possível da região de flancos. E aqui eu vou colocar mais uma manta sobre. Então a gente vai colocar mais uma manta. Como essa manta é uma manta no tamanho grande, né? A gente pode estar cortando ela pela metade para não ficar sobre. Mas também não tem problema se vocês querem aplicar uma manta sobre a outra. A gente aqui até chama de manta dupla, né? Então isso aqui seria uma manta dupla. Também protege mais o seu paciente. Então a gente vai ajustar o corpo aqui da paciente sem deixar nenhum ar. Colocado, a gente vai colocar agora o filme plástico. Antes disso, é importante vocês lavarem as suas mãos, tá? Higienizem as mãos, que vai ficar melhor para colocar também o filme plástico. Então agora a gente vai colocar o plástico filme. O plástico filme ele serve aqui nesse caso para a gente conseguir acoplar melhor as nossas placas sem deslizar elas, e também ele vai trazer uma segurança a mais para o seu paciente, né? Protegendo essa manta também. É muito simples colocar, a gente vai colocar sobre toda a manta. Parte superior também. A gente não precisa fazer a volta total no paciente, né? Só colocar mesmo aonde está a manta. Pronto. Feito isso, a gente vai colocar agora as nossas placas. Então, a gente vai colocar primeiramente 2 placas. Na parte mais superior. Eu sempre gosto de amarrar primeiro 2. Não vou usar o passador nesse caso, mas eu posso estar usando, né, nessas novas conexões. E agora eu venho com a minha outra placa
E aí eu coloco ela aqui. O outro lado. Então agora a gente vai colocar a parte inferior, né? Que é o abdômen ou baixo ventre. Também. Então a gente vai vir aqui. Primeiro vocês podem soltar os cabos, né? De acordo com como vocês ajustaram o equipamento. Então aqui a gente solta ele, fica mais fácil. E aí a gente vai vir também com duas placas. A gente vai colocar a primeira parte de baixo. Uma ao lado da outra. E aqui, se eu quiser colocar no passador, como vai funcionar? Eu preciso primeiro colocar as do canto. Eu venho e coloco esta. Aqui, e aí eu passo a faixa por aqui. E aqui também. Ok? Ela vai ficar mais firme, né? E a mesma coisa eu posso fazer do outro lado. Só segurar aqui para não escapar, deixa ela fixa para não escapar, enquanto que você pega a outra placa. Aqui eu vou deixar ela sem, então, a faixa passando. E agora eu vou apertar. Ó. Aqui eu passei por cima, tá? Não tem problema nenhum, mas vocês podem estar utilizando ou na passagem ou por cima. Então, pós colocação das placas, a gente vai ligar o nosso equipamento, dando apenas OK na tela. Assim que o equipamento inicia, no visor da tela você consegue verificar a temperatura reduzindo, chegando então até menos 5 graus. Agora, então, para remover, eu vou colocar as luvas, mas não tem necessidade, não é algo que precisa ser regra, né? Eu gosto por causa da massagem depois de reperfusão, tá? Então, a gente pode começar a removendo primeiro as placas laterais e aí a gente vai encaixando no suporte. Após então removido toda a manta, a gente vai fazer a reperfusão. É uma massagem mais rápida para aumentar a circulação do local. Toda a região que foi congelada, a gente consegue ver nitidamente, né, essa parte vermelha, aonde chegamos ao congelamento, então realizando ali a apoptose. Podemos estar realizando essa reperfusão de 5 minutos até 10 minutos.
gente vai realizar a colocação na região dos braços. Aqui a gente sugere que você use uma faixa com um comprimento menor, assim você não precisa fazer várias voltas ao redor do braço. Então a gente vai colocar primeiro a faixa. Isso. Faixa colocada, a gente vai colocar a manta. Do outro lado. Após colocado então a manta, o plástico, a gente vai colocar agora as nossas placas, tá? Primeiro a gente vai colocar num lado, aqui o cabo, eu sugiro que vocês coloquem o cabo direcionado para a parte superior, tá? A gente pode colocar primeiro uma placa, fazer a passagem da faixa. E depois a gente pode estar colocando a outra placa também. Vai ficar mais prático. Aqui vou passar uma dica para vocês. É importante não estar muito apertada a faixa. Então sempre pergunte para o paciente qual é a sensação, né? Porque a gente não pode estar aqui fazendo com que a circulação seja prejudicada. Como é que não está apertado muito, né? Perfeito. Tá. Uma outra sugestão para vocês é utilizar o passador, né, para as faixas. Podem apoiar uma, aí vocês já conseguem segurar ela. Enquanto isso, vocês colocam a outra. Fica mais seguro também para você conseguir colocar duas placas ao mesmo tempo. E a gente faz a junção aqui, puxa um pouquinho para dar uma apertada, solta aqui e aí prende na parte aqui de cima.